Vamos começar, ok? Ver se alguém entra durante o vídeo, durante a aula. Bem, o que nós vamos ver hoje, de forma bem simples, né? E é proposital, afinal de contas, a aula de hoje é uma aula que está acontecendo numa sexta-feira, mas eu imaginei que teríamos mais gente, porque é uma aula numa quarentena, e não via razão para os colegas não estarem participando. Mas, enfim, por isso mesmo, e já imaginando essa baixa audiência, que eu preparei uma aula muito mais simples, não nada muito complexo, para deixar para a aula de quarta-feira a disciplina mais pesada dessa segunda parte aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer rapidamente uma recordação do que a gente trabalhou nas últimas aulas, tá? E aí a gente vai seguir. Deixa eu ver aqui o que não está passando. Ah, tá, passou. Opa, aqui. Bem, a gente tinha planejado esse conteúdo distribuído em 3 partes. A aula 1, que foi semana passada, falamos sobre distribuição de frequência. A aula 2 é hoje, é uma representação gráfica dessa distribuição de frequência. E a aula 3, que é a aula da próxima quarta, que aí é uma aula muito mais densa, né? Medidas de posição, tendência central e separatrizes, que a gente vai conversar e fazer conta. Então, é importante aí, Luan, você articula no grupo, que a aula de quarta-feira é uma aula bem importante para a segunda avaliação, né? Segunda nota. Então, até porque esse conteúdo não foi cobrado nessa última disciplina, nessa última avaliação, então vai ser cobrado na próxima. Tá? Nem a gente parou em amostragem. Então, vamos lá. O que a gente viu? Né? Nós vimos lá, vou fechar aqui rapidamente, para não atrapalhar, nós vimos o seguinte, que a aula que nós vamos trabalhar hoje, né, é parte do conteúdo que a gente vem trabalhando. A ideia é que a gente domine essa terminologia, símbolos, né? Isso aí a gente tem falado ao longo das 2 últimas aulas. A gente se acostume a entender como é que se trabalha tabela, como se trabalha gráfico, como se calcula a amostragem, mas nessa parte, principalmente, como se calcula amplitude total, frequência. Tá? E aí, hoje, a gente vai mostrar como se cria o gráfico a partir daquilo que a gente viu semana passada. Né? Vamos lá. Então, o que a gente tem estudado e estudou semana passada é que a gente, quando tem uma determinada coleta de dados, essa coleta de dados é chamada coleta bruta. Tá? Essa coleta bruta, ela precisa ser organizada. A forma de organizá-la, de colocar numa ordem, a gente chama de rol. Essa ordem, como a gente viu, ela pode ser crescente ou decrescente. Sem essa organização preliminar dos dados brutos coletados, nós teremos, de certo, análises equivocadas e a gente não vai conseguir, né, montar a nossa tabela, tá? Que é chamada de tabela de distribuição de frequência, né? Com intervalo e sem intervalo, que a gente viu isso. Tá? Então, como nós falamos, os dados na forma bruta como são coletados, né? Os dados, né, na forma como são coletados são chamados de dados brutos. A partir do momento que a gente ordena esses dados brutos de uma forma crescente ou decrescente, nós chamamos isso de rol. Depois, nós organizamos essa distribuição de frequência em intervalos ou sem intervalos de classe. E, o mais importante, para determinar a quantidade de intervalos de classe, nós usamos a regra de Sturges, né? Que é I 1 mais 3.3 vezes log de n, sendo n o número do tamanho da minha amostragem. Esse é um breve resumo da aula da semana passada.
A aula de hoje, como eu falei, é uma aula rápida, eu acho que uma aula de 20, 30 minutos no máximo, para a gente falar sobre como nós plotamos isso num gráfico a partir de uma coleta bruta, transformada essa coleta numa tabela com intervalos, tá? E a ideia é que a gente vem insistindo, né, e isso a gente vai ver cada vez mais, que a proposta do curso de estatística em administração é que a gente aprenda a ferramenta, mas principalmente a análise. E isso pressupõe eu conhecer alguns gráficos, como nós falamos nas aulas anteriores. É importante que os gráficos que representam a distribuição de frequência, eles têm uma similaridade com outros gráficos que nós já vimos, mas não são os mesmos, tá? Então, nós vamos ver que visualmente eles parecem, mas eles não são os mesmos gráficos e não representam as mesmas informações. E a gente sempre lembra que o gráfico é uma forma mais adequada para poder demonstrar essas informações, né? Então, eles fornecem esses elementos úteis à análise dos dados. Muitos relatórios administrativos, econômicos, ou de qualquer natureza, eles são elaborados dessa forma. Histogramas, polígonos de frequência, curva de frequência, né? São gráficos que nós fazemos análise a partir deles. Nós temos alguns gráficos, né, de distribuição de frequência, e a gente vai ver especificamente um, que é o histograma. Tá? Então, os gráficos mais frequentes utilizados para representar uma distribuição de frequência é o histograma, o polígono de frequência e o polígono de frequência acumulada. Esses dois últimos nós vamos trabalhar mais adiante, quando a gente puder entender o cálculo de frequência e frequência acumulada, que não é ainda a ideia aqui. Então, o que é um histograma? Histograma são formados por um conjunto de retângulos, né, com bases num eixo X, sendo o centro de cada retângulo o ponto médio da classe, por ela representada, isso a gente vai ver já já, e a altura, né, o eixo Y, né, representado a frequência da classe. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, a base, o eixo, né, o eixo horizontal, o eixo X, ele sempre vai representar a classe. E o eixo Y sempre vai representar a frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que aquilo ali aponta para mim. Tá? Então, ele apresenta, o histograma, ele apresenta graficamente os dados organizados numa tabela de frequência e ele segue 3 etapas. A primeira etapa é traçar o sistema de coordenadas, tá? Ou seja, a base dele. Depois eu encontro o ponto médio do intervalo dessas classes. Tá? Isso é um trabalhinho bem simples, a gente mostra já já quando a gente for ver a tabela agora. E aí a gente desenha a coluna conforme o ponto médio. Só que tem uma técnica, né? Claro que hoje nós não fazemos mais isso à mão, mas a gente precisa avaliar como é que isso vai ser feito e se o gráfico foi feito ou representa corretamente aqueles dados brutos coletados. Né? Hoje ninguém mais faz gráfico à mão, mas é importante, e aqui a gente vai demonstrar como é que ele é feito passo a passo. Então, peguemos essa tabela número 33, que ela faz referência à altura dos alunos da turma A de 2004. Primeira pergunta que eu faço ou que eu tenho que responder né? Quantas classes eu tenho nessa tabela? Luan, quantas classes eu tenho nessa tabela aí? Jamison? Quantas classes? Pode mandar aí no chat. Perfeito. Perfeito. 5 classes. Classe A, B, C, D e E. 5 classes. Perfeito, Luan. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que saber. Por quê, professor? Porque isso é importante para que eu possa definir as minhas observações. Tá? São 5 classes. A segunda coisa que eu tenho que entender é qual é a menor
classe e a maior classe. Bem, isso vai delimitar os extremos do meu eixo X, meu eixo horizontal. Como assim, professor? Olha só. Vocês reparem aí na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo pôr um lapisinho aqui. Acho que é isso aqui. Reparem que eu tenho aqui, ó, 150 é o meu eixo, a minha primeira frequência, né? Limite, primeiro limite, tá? E eu venho aqui no 190, que é o meu maior limite. Então, o meu gráfico ele tem que obedecer exatamente isso daqui, ó, os limites, né? Para quê? Para que as frequências, conforme eu vá distribuir dentro desses dois limites, eles estejam demonstrados no gráfico, tá? E como é que eu faço a amplitude disso, né? Como é que eu vou, quanto que eu vou, qual é a escala desse meu eixo X? A escala do meu eixo X obedece exatamente à escala que eu tenho na minha tabela, tá? Então, olha só, 150 mais 8 é 158. Está aqui o 158, né? 158 mais 8, 166. 166 mais 8, 174. 174 mais 8, 182. 182 mais 8, 190. Então, repare que eu tenho que obedecer os meus limites, né? E eles estão aqui. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, reparem que eu sempre tenho que considerar esses limites, né? Por quê? Porque eu vou ter que distribuir essa frequência aqui, ó, né? E essa frequência, ela vai estar distribuída no eixo... Opa! No eixo Y aqui, ó. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Lá no próximo slide. Pessoal, primeira e mais importante informação aqui que eu quero deixar para vocês. Deixa eu apagar tudo. É como eu componho o meu eixo da horizontal, tá? O meu eixo X. Professor, sempre vai ser no eixo X os intervalos dos limites? Sempre, tá? Sempre vai ser no eixo X. A não ser que eu tenha uma informação que, visualmente falando, fique melhor alterar essa condição. Mas sempre nós vamos estar trabalhando com o eixo X, tá? Os limites de classe. Vamos lá. Fechar aqui. Limpar. E agora eu vou plotar aqui o eixo Y, tá? O eixo Y. O eixo Y vai ser plotado aqui, tá? Na vertical. Ele representa a frequência. Aí tem um detalhezinho. Qual é o detalhe, professor? A frequência, ela não, repare, eu vou voltar, a frequência, ela não obedece uma escala constante como os limites. Então, eu vou voltar aqui para o... Se você reparar, os limites, né, que a gente aprendeu a calcular essa amplitude aqui, ela é constante. Então, 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Mas eu não tenho como fazer isso, né, quando eu vou trabalhar com a frequência, né? Eu não tenho. Por quê? Porque a frequência é a coleta de dados brutos ordenados numa ROL. Então, eu não tenho como determinar uma frequência contínua aqui, né? Então, aqui é uma quantidade, daqui para outra é outra
daqui para outra diferença, daqui para outra diferença. Né? Hora sobe, hora desce. Como é que eu organizo isso num gráfico de forma que eu não tenha um gráfico completamente desproporcional? Né? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Opa. Pessoal, observe o seguinte. Qual é a minha menor frequência? Professor, a minha menor frequência é 5. Ok. Qual é a minha maior frequência? Professor, a nossa maior frequência é 42. Ora, se eu sei que a minha menor frequência é 5 e a maior é 42, a escala que eu vou usar no eixo Y, ele tem que ser, no mínimo, uma escala que eu consiga apontar o 5 e eu consiga apontar o 42. Pode passar? Pode passar de 42, mas o 42 ele tem que estar dentro. Eu não posso ter uma escala que vá até 40, por exemplo. Eu tenho que ter uma escala que passe de 40, porque eu tive uma frequência de número de estudantes pesquisados de número 42. Se eu colocar uma escala que vai até 40, eu não vou conseguir plotar esse número no gráfico. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, como é que eu faço? Bem, obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que seguir uma escala, né? Uma lógica na minha escala. Eu não posso pôr 5, 13, 18, 17. Não, eu tenho que seguir um intervalo como se fosse uma régua. Então, se eu observei que o mínimo é 5 e o máximo é 42, eu posso graduar essa minha escala Y de 5 em 5, né? De forma que o primeiro número seja o próprio 5. Aqui, ó. Oxe. Cadê? Ah, meu pai. Aqui, ó. E o máximo seja 45. 5, o mínimo, e o máximo 45. Por quê, professor? Porque o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou conseguir plotar a frequência 5 e vou plotar a frequência 42, que está entre 40 e 45. Mas essa é a minha escala de 5 e 5, consegue abranger a frequência mínima e a frequência máxima da minha pesquisa. Essa percepção, pessoal, ela é fundamental para a gente poder ter um bom entendimento de como é que funciona meu pai. De como é que funciona a plotagem no gráfico. A parte mais complexa no gráfico, eu costumo dizer, é essa do eixo Y, porque ele não tem uma regra fixa. Vai sempre depender da minha pesquisa de campo, tá? Vai sempre depender da minha pesquisa de campo. Então, se eu não tenho como padronizar, né, um gráfico, eu sempre vou estar, digamos assim, refém da minha pesquisa de campo. Por quê? Porque o eixo Y ele vai estar padronizado, ele sempre vai ter uma escala pré-definida pelo aquele cálculo da amplitude, né? Mas o eixo Y não. O eixo Y é uma coisa que eu vou ter que olhar. A única regra que eu oriento é veja o menor número de frequência e o maior número de frequência. A tua escala tem que estar construída de forma que os dois números possam ser contemplados. E aí vem o gráfico, né? Esse é o gráfico, tá? E aí eu faço algumas observações nesse gráfico aqui, se eu conseguir realmente mexer nisso, né? Deixa eu ver. Aprendi aqui. Não sei o que eu fiz aqui, não. Perdi minha... Bora ver se eu consigo mexer aqui. Tá. Aqui, eu acho que é aqui. Olha só, gente.
A primeira frequência era 5, ó. Tá bem aqui. A segunda frequência, se vocês forem lá no gráfico, né? Deixa eu fechar aqui. A segunda frequência, maior frequência, é o 8. Depois eu venho para o 18, 27, 42. Então, vamos lá. A primeira frequência é 5. Né? Aqui, eu acho. A segunda frequência é 8, né? Que está bem aqui, ó. Né? A terceira frequência, eu acho que é 18, está por aqui, ó. A outra é 30 e alguma coisa, está por aqui. 27, minto. E a outra é 42, está aqui. Então, reparem, e aí eu vou voltar. Reparem que, ó, essa primeira parte de 150 a 158, ou seja, entre o limite fechado de 150 e limite aberto de 158, eu observei 5 alunos, né, com essa altura de 1,50 m a 1,58 m. Então, repara que eu estou lá no gráfico, eu estou plotando ele aqui, ó. Aqui, ó. A segunda frequência entre 1,58 m e 1,66 m foram 18. 1,58 m e 1,66 m foram 18. Lá ele está aqui. Depois, em 1,66 m a 1,74 m, 42. É aquela parte mais alta do gráfico. Eu venho aqui. 1 metro... Opa, isso ficou feio, né? Um 1,74 m a 1,82 m foram 27, né? 27 ele está mais ou menos aqui. E 1,82 m, 1,90 m é um pouquinho mais do que 5. Ele está aqui. Então, é dessa forma que eu vou plotar. Sendo que eu tenho que ter o cuidado sempre com o eixo Y, né? Por quê? Porque eu tenho que ter aqui 42, né? Então, eu dividi lá de 5 em 5. Esse aqui é o 5, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 40, vai 45. O máximo. Então, eu vou voltar aqui só para a gente reparar, né? Para não... Aí, né? Então, repare que a grande dificuldade aqui é de você conseguir efetivamente fazer o eixo Y. O restante é muito simples, tá? Então, eu deixei aí, e aí eu vou escrever aqui. Bora ver se eu consigo escrever. Esse primeiro aqui, esse primeiro intervalo aqui, é 1,50 m, e ele vai ao 1,58 m. 1,58 m vai até 1,66 m, 1,66 m, 1,08 m é 74. Vou tirar a vírgula para facilitar. Um 1,74 m, ele vai mais 8. 1,82 m, ele vai mais 8, 1,90 m. Puxar aqui. Opa. Voltar. Oh, meu pai, perdi tudo, não.
voltar. Vamos inserir de novo. Deixa. Isso. 1,58 m. 58 mais 8, 66. Mais 8, 1,74 m. Mais 8, 1,82 m. Opa! É isso? E 82. Opa, comecei errado. 1,50 m, 1,58 m, 66, 1,74 m, 1,82 m, 1,90 m. Deixa eu puxar mais. Não vai dar a mesma bronca. 1,90 m. Pronto. E aí está demonstrado no gráfico como é que a gente fez a base dele, tá? É bem simples, pessoal. Não tem nenhuma dificuldade, tá? Claro, volto a falar que nós não vamos ficar construindo gráficos, tá? Mas pelo menos vocês têm que entender como é que o gráfico é processado. E aí eu faço um alerta aqui, tá? Que até fiz questão de colocar. Parece um gráfico de colunas, mas não é, tá? Nesse gráfico, as colunas estão juntadas porque todas as frequências estão em continuidade. Então, não confundam gráfico de coluna com histograma, tá? Aquele gráfico lá do Excel é gráfico de coluna, tá bom? Então, não vamos confundi-los. Vou voltar aqui e seguir adiante, tá? Vamos lá. Aí, para a gente fechar, nós temos um exercíciozinho bem simples, tá? E aí eu vou pedir a participação de vocês para que a gente resolva isso junto. Vamos lá. Nós temos aí na sala 5 participantes, mas eu só estou enxergando... Deixa eu ver quem está mais aqui. Ah, tá. Está o Zilene, está o Jamison, Luan, eu, Prof. Tá. Tem 3 colegas. Então, a primeira pergunta aí vai para o Luan, né? Luan, quantas classes... Vamos falar no chat, tá? Fica mais fácil também para mim aqui falar no chat. Luan, quantas classes tem essa tabela e de que forma e qual é o intervalo menor e maior desses limites, dos limites apresentados aí? Quantas classes e um intervalo menor e um intervalo maior? Está ouvindo aí, Luan? Jamison, tá me ouvindo, Jamison? Positivo, professor. Acabei de chegar em casa aqui, eu estava dirigindo. Mas... tá. Vamos lá. O Luan está respondendo aqui, ó. O Oziel, 5 classes. Qual é o menor limite dessas classes? Qual é o número que representa o menor limite? O menor limite. 15, perfeito. E o maior limite? 40, perfeito. Aí a pergunta é, qual é a amplitude dessa tabela? De quanto em quanto se soma? Não. Amplitude não é 8, não. Amplitude 5, perfeito. Por quê? Eu vou de 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40. Esse número aí é a base. Isso. Agora, a frequência, que é a pergunta que eu vou falar, né? A frequência é diferente das amplitudes. Isso. É o eixo Y. Mas aí eu vou deixar para o Jamison. Jamison, não sei se você chegou a tempo, né? Qual é
a menor frequência observada e qual é a maior frequência observada nessa tabela? Menor frequência Acho e que a maior menor frequência. acho que a menor é 5, né? Isso. E a E a maior? maior é 36. Perfeito. Se eu fosse construir um gráfico, né, eu tenho que partir sempre do menor. Se o menor é 5, eu tenho que criar um intervalo contínuo, constante, de forma que eu consiga abranger até a maior classe. Eu posso usar o mesmo exemplo a mesma forma do exemplo anterior. Eu posso marcar esse meu eixo Y de 5 em 5, porque eu teria 5, 10, 15, 25, 30, 35 e 40. Então, eu iria até uma escala de 40, porque eu consigo pegar o 5 e consigo pegar o 36. Né? Seria a melhor forma, né, de a gente construir. Eu posso fazer de 3 em 3? Posso. Posso começar com 3, 6, 9, só que a visualização ficaria um pouco mais difícil. Né? Aí eu venho. Pergunta aí para o Luan de novo. Aí vamos para a letra D da questão. Em que intervalo se encontra a maior frequência? Qual o intervalo que está a maior frequência? Perfeito, perfeito. Qual a porcentagem de alunos, né, de 30 a 35 anos? Aí eu já peguei vocês. Por quê? Porque eu não perguntei o tamanho da amostra, mas é fácil, né? Jamison, o tamanho da amostra aí, se tu tá com calculadora na mão, calcula aí para mim o tamanho dessa amostra. 97 estudantes. 97 estudantes. Então, a frequência, qual a porcentagem de alunos entre 30 a 35 anos desses 97? Tem um cálculo simples aí que a gente já mostrou, né? Dá Basta eu fazer o que aí? 17,5, não é isso? Pega 17, divide por 97, não é isso? Eu não Isso. sei se é 97, que Multiplica eu não por 100. somei, tá? Uhum. Exatamente. Está dando quanto? 17,52. Então, 17,52. Perfeito. Esse é o percentual de número de alunos. Aí, a última perguntinha aí para a gente encerrar a aula. Há alunos com mais de 40 anos? Pegadinha, hein? Não. Não. Por quê? Alguém justifica um não aí, James? É porque no intervalo de 35 a 40, então 40 é o limite da idade, O né? 40 não entra, né? Ele vai a 39 anos, 11 meses e 29 dias. Mas não entra o cara com 40 anos. Tá? Então, isso é muito importante, gente, porque numa análise, eu posso dizer que 40 anos não fez parte não apareceu na minha amostragem nenhum aluno com mais ou igual a 40 anos, ok? Então, isso é importante, esse detalhezinho é importante para que a gente perceba como uma tabela simples como essa nos fornece inúmeras informações, né? Inúmeros detalhes. Bem, a aula de hoje era basicamente isso, tá? Na próxima aula, nós vamos ver cálculos de medidas de posição, que eu mostrei lá na primeira aula, bem rapidamente, média, mediana, moda, só que lá eu não mostrei para intervalo de frequência, tá? Com frequência. Lá a gente fez aquele cálculo bem simples, né? Em tabelas que não envolviam intervalo de frequência. Aqui envolve, já é uma outra fórmula e já é uma outra metodologia. Ok? Pessoal, com relação a essa aula de hoje, alguma dúvida?